Seja bem-vindo ao Mixando um Papo com Fred Júnior. Hoje a gente vai desenrolar um tema que é técnico de som e operador de som. Função do técnico e função do operador. Coisas que no baile da vida, no dia a dia, a gente vai agregando função de um, função de outro e as coisas não ficam muito claras, né? Porque a gente precisa fazer o evento, o show acontecer. Para trazer essa história, estou trazendo um convidado da pesada. Parceiro, amigo de longas datas, bons trabalhos feitos, né? André Calazans, que é diretor da parte técnica do SATED, que hoje foi seguindo o seu caminho, né? Os bailes da vida, a gente vai seguindo as estradas, vê o professor, técnico, operador, nada melhor que André, para vir ajudar a colocar a ordem nessa nossa casinha, nessas funções, né? Agora, passando a bola para você, deixar passando um pouquinho da vida dele, da experiência, da vivência, e vamos falar mal, né? Bom, obrigado pelo convite. Já estava aqui esperando quando esse momento ia acontecer. Assistir, parabenizar pelo programa que foi ao ar com o Maurício e com Figurinhas, né? o Flávio Sena. Figurinhas do bem. Espetáculo Mixando um Papo com Fred Júnior. Falando um pouco da minha história, eu comecei no mercado em 1992, trabalhando com empresa de som. Já nessa caminhada, fui convidado a trabalhar com artista, ao mesmo tempo um artista e uma banda, tá? Tentando conciliar, e daí vim traçando essa estrada até hoje. Eu passando por outros caminhos, né? Mas não fugindo da música, não fugindo dos eventos, do entretenimento. Então, praticamente, eu estou no mercado aí já desde 1992. E você, a gente tem uma passagem, vamos aproveitar, né? Que eu tenho registro profissional de técnico, você tem um registro profissional de operador. Por isso que nós estamos aqui fazendo esse papo, né? E esse papo eu vou colocar a ordem, eu vou falar um pouquinho do que é do técnico e você do operador. Mas, trazendo à tona que esse papo e esse tema é um tema que já está escrito, não é um tema, é uma lei, que já foi regulamentado e vamos lá. Vamos pegar a cola, né? Dentro do quadro de anexo, do decreto, do lei, do que seja, está escrito lá que a função do técnico instala, repara os equipamentos de som de acordo com a direção, fornece manutenção a esses equipamentos, auxilia tecnicamente o operador de som quando necessário. E essa é a minha função de técnico aqui. Você vai falar só de operador. E aproveitando essa cola, Fred vai falar do jeito frediano de ser. O que está escrito aqui eu vou trazer para o frediano, né? Quando a gente está aqui com um som de acordo à direção, alguém tem que fazer uma conta. Alguém tem que visitar o teatro, visitar o espaço, entender o que precisa, entender a necessidade do espetáculo, saber quais os melhores equipamentos a ser usados e instalados para o operador. Então, auxiliar o operador está contigo na hora que o negócio está acontecendo, o evento, o show está acontecendo, é estar contigo, se precisar alguma coisa no equipamento, algum ajuste no equipamento que parou, colocar um stand-by funcionando, é a função do técnico. Não operar o espetáculo, mas estar, auxiliar o operador. Essas coisas é muito claras, né, cara, pra gente, e às vezes não são. Agora eu vou deixar você falar qual é a sua função, que a minha eu já te falei, que eu sou seu anjo de guarda. Tô lá, monto e sou seu anjo de guarda. A gente vê lá no quadro anexo, lá nas funções, Quer dentro qual? do... Eu tenho. Tem? Do SATED, que o operador de som, ele monta, ele opera aparelhagem para reproduzir a trilha sonora do espetáculo. Há muito tempo, sempre foi muito bem focado para a questão de teatro. Né? Se fala de espetáculo, a gente pensa o espetáculo teatral. Mas o espetáculo também acontece no show, né? O artista está fazendo um espetáculo ali para o público. Então, onde entra essa montagem, onde que entra a confusão na questão do operador e do técnico? Ele está ali programado para montar, se a gente for falar de espetáculo teatral, o CD, o laptop,
tudo que vai reproduzir uma trilha sonora que precisa para o espetáculo, tá? Se a gente for falar num teatro musical, hoje a gente tem um microfonista, né? Uma função que nem está ainda dentro do quadro ali, mas existe um microfonista. Mas o operador, ele estaria ali para montar o microfone, né? O sem fio, ligar aonde o técnico indicar na mesa, no canal que ele já tem pré-determinado para ele usar ali com aquele artista e operar. Porque o operador, ele participa de toda uma prévia, né, de um ensaio do teatro, ou da peça teatral, do musical, ou até mesmo de um show. Ele passa aquela temporada fazendo um ensaio aonde o diretor, aonde o artista, aonde o produtor determina aonde ele quer certos tipos de elemento, aonde vai ter mais aquilo, onde vai ter aquilo, que ele vai acompanhar o artista naquela temporada. Então, assim, essa é a verdadeira função do operador. A parte da operação com banda e artista é tão fácil quanto de teatro, né? Sabe todas as nuances, tem todas as marcações, né? O que vai ser, tem um repertório quando a gente fala do artista, quando tem da banda. Então, conhecer o repertório, conhecer as músicas, qual é a parte que liga o quê, qual o canal que está ligado o quê, qual o reverb que usa, violão não, violão de aço, é o violão de nylon, qual o canal. Essa parte, a parte fica clara. No espetáculo musical também, tem as deixas, tem as falas, qual o ator que entra, não entra. O técnico, ele não é capaz de fazer isso, ele mas o operador, ele é um integrante da banda, do artista, do musical. Quando tem essa consciência, todo mundo jogando limbo, vai rápido, rápido, rápido as coisas caem no seu lugar, né? Você falando daquela viagem da gente lá de trás, de operador, microfonista que tem, quando eu fui tirar minha autonomia, a gente não existia, né? Outras profissões, 9999, alguma coisa aí, você diz o que você acha que você faz. Pelo Conselho Brasileiro de Ocupação em 2002, a gente já tem função. Microfonista, técnico em sonorização, técnico em mixagem, operador. Hoje a classe da gente existe como uma profissão. E como a gente tirou o registro, né? Então, o registro profissional, como isso acontece? Como isso vem? É pela lei. Está regulamentado, já existe uma lei lá que eu faço isso, que você faz isso, que um tem que fazer, que o outro tem que fazer. Isso é legal. Não sou eu te dizendo, nem você dizendo. Já está dito pra gente. Sim. Como é. E isso é um papo legal da gente ir, né? Já que começou a conversa do registro profissional, vamos nessa, no registro, vamos elucidar, porque como a gente fala coloquial, eu acho que até no site da SATED mesmo, é coerente dizer que a gente tem um DRT? Não. 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 A gente tem um registro profissional, o meu registro é de técnico, o seu é de operador, vamos que a gente já falou mal de um, falou mal de outro. Vamos clarear para esse povo, botar a ordem na casinha do registro. É bom até você falar nisso, porque fica muito coloquial as pessoas falarem, eu tenho DRT, eu preciso tirar o DRT. Na verdade, você precisa ter o seu registro profissional, que é dado pela Delegacia Regional do Trabalho. Daí vem a sigla DRT, Delegacia Regional do Trabalho. Ela, através de um atestado, ela capacita você, esse atestado capacitando você, ela te dá o registro em carteira, o Fred, essa capacitação que vem aqui, ele está com permissão de ter o registro de técnico de som. O André Calazans veio aqui com esse atestado de capacitação, ele está apto a ser um operador de som. Então, isso é feito dentro da Delegacia Regional de Trabalho. Por isso que as pessoas dizem, eu tenho DRT, eu tirei meu DRT. Na realidade, você tem o seu registro profissional e você... Está reconhecido nessa categoria, Isso nessa aí. profissão, né? Aproveitando a cola que é um decreto.
Sim. É o decreto e é um artigo. Que não sou eu falando, não você falando. Lei 6.533, de 1978, e o artigo 7º. O exercício das profissões de artista e técnico de espetáculo requer prévio registro na Delegacia Regional do Trabalho. É o que a gente está falando. Sim. Né? O que é válido em todo o território nacional. Tranquilo, não sou eu, não sou você. É uma lei e é um artigo. Tal que diz. Para fazer, você precisa ter esse registro. E para ter esse registro, como funciona para a gente ter esse registro, né? Então, deixar bem claro aqui para você e para todo mundo que nos assiste, hoje você tem duas formas, tá? Você tem que ter um curso, né? Eu vou usar bem a palavra coloquial que as pessoas usam no dia a dia para poder ficar bem explicado para as pessoas. Hoje você precisa ter um curso reconhecido pelo MEC, aonde ao final desse curso, dessa carga horária de aula, ele vai lhe dar um diploma, um certificado que você concluiu aquele curso e você vai dar a entrada na Delegacia Regional do Trabalho. Isso para teatro, para ator, funciona, porque a gente tem a faculdade legal de arte Sim, cênica, sai como diretor. Sim. Então, ter um diploma dessa faculdade, esse é um caminho. Isso, é um caminho, tá? Então, assim, não adianta eu somente falar aqui para o técnico, né? Porque é uma forma, não existe essa outra forma. Infelizmente, nós não temos um curso que nos permita dar entrada no nosso registro dessa forma. Mas aí, eu não posso ter o registro? Não tenho como tirar meu registro? Tem. Hoje, o sindicato, até mesmo de comum acordo com, que isso é uma regra que também vem da Delegacia Regional do Trabalho, não é uma regra imposta pelo sindicato, você apresenta um acervo, um material, tá? Que pode ser capa de CD, de DVD, aquela parte que vem ali com descrição, eu gostaria de agradecer ao meu técnico de som, ao meu operador de som, fulano de tal, Fred Júnior, André Calazans, matéria de revista, para o teatro, às vezes o flyer que vem ali com o nome, né, da equipe, com as funções, todo esse material sendo reunido, você leva até o sindicato. Hoje, dentro da pandemia, o sindicato abriu um outro canal, tá? Que você consegue ter acesso, sem ser presencial, você consegue ter acesso via WhatsApp. Você envia esse material é recolhido pelo pessoal da recepção ali, entregue a um diretor, aonde ele pega e analisa. Dependendo do acervo de material que você tenha, você tem dois tipos, posso dizer assim, de registro profissional. Você tem um provisório e você tem um definitivo. O que diferencia um do outro? Se você é um profissional novo no mercado, com algum acervo de experiência até 3 anos, ele vai te dar um atestado de capacitação com registro provisório. Olha, como aconteceu no seu caso que eu estava presente, você apresentou um acervo com anos de serviço, ele já foi cedido a você, foi permitido a você ter o registro profissional definitivo. Então, isso, deixando bem claro, é o que diferencia. Você tem um acervo de material que lhe traz somente até 3 anos você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos de mercado de trabalho, você está com seu registro provisório. Aí você, com mais um tempo, você reúne, ele é válido por 1 ano, tá? E aí você volta de novo, dá a entrada e você, dependendo do que você reúne de material ali, e você dá a entrada ao seu definitivo. Aí você chegou lá com um acervo bom, com mais de 5 anos, de 5 a mais, você já entra na análise de um definitivo. Não mais provisório. Isso é o que diferencia um de outro, tá? E todos podem dar entrada, tendo material, tá? Tem no site do sindicato, ele informa direitinho qual é a documentação, entendeu? Depois eu passo para você. E ali tem todo o passo a passo para as pessoas. Quem entra na cabeça não, já está o dever de casa feito, os links todos no PDF, para quando o pessoal baixar, já tem as informações. Até essa que você está falando, né, do artigo que é o 7, para tirar
que é necessário ter, o registro profissional, é a cláusula também lá, Sim, né? Diploma de apresentação de curso superior, diploma ou certificado, atestando o técnico e atestado de capacitação profissional pelo sindicato. Então não é uma coisa do sindicato, é uma coisa da lei. da lei. É. Da lei. Então são os 3 caminhos que a gente tem. A gente está falando de 2, da Sim. certificação e do atestado. Mas não é nosso, é a Uhum. lei que diz. Por quê? A gente tem uma faculdade da parte de engenharia de áudio? Não tem. Então a gente vai juntar, né, cursos técnicos, workshops, como eu fiz. Sim. Juntei trocentos cursos, né, que fui fazendo, experiência, crachá, a função que tinha de operador, de técnico, mas o que eu recebi, tinha lá recibo, toda a documentação. Sim, sim. Foi tranquilão, tranquilão. Essa é a diferença do provisório pro permanente. Sim, porque tem mais tempo. Igual a carteira de motorista, né? Sim. Você tira aí, tem uma provisória durante um ano. Não fez besteira, tu renova a carteira. Agora, pra gente, aumentou o seu acervo, ainda continua na área fazendo essa parte, volta com a documentação, você tem o seu provisório. Então, Calazans, a gente vem falando de lei, falando de regulamentação, falando de registro, e aí tem a passagem da gente, de um tempo atrás, a gente fazendo a Olimpíada, né? E um evento nesse porte, todos têm que ter o registro. Se não tiver registro, não trabalha. E foi bacana aquele trabalho lá. Sim. Foi bacana, a gente se divertiu um bocado. Como no início eu falei lá, o chefão, meu xará Fred, montou o sistema, eu só tirei onda lá, atendendo vocês, eu só tirei onda. O trabalho podre foi do chefão, né? E eu atendendo, e tem toda essa preocupação da gente estar ali. Foi bacana estar, mas todos regulamentados, todos registrados. Se não tivesse, caminho da roça que não vai fazer o trabalho, não. E foi bacana, né? A gente se divertiu um bocado lá, né? Aquele evento foi muito bom. Bom, e aproveitando que você está falando a gente falando de registro, né, falando desse evento, eu acho as pessoas entenderem a importância. Tá? Além da importância de você poder estar em grandes eventos tranquilamente, tá? Porque assim, o que que acontece? Nesses grandes eventos, eles são muito mais visíveis. Eles estão sendo apresentados ao mundo inteiro. Então, a fiscalização está muito mais presente, que é uma outra coisa boa de se falar, porque às vezes as pessoas, quando encontram comigo, poxa, mas eu sinto falta do sindicato fiscalizar. Aí eu explico que o sindicato ele é para lutar em prol dos nossos direitos, tá? E não de fiscalizar. Quem fiscaliza é exatamente a Delegacia Regional do Trabalho. A gente volta lá de novo para a sigla DRT. E é bom deixar isso bem claro, porque as pessoas, o sindicato não atua. Não, não é isso. Eu também não estou aqui nesse nosso mixando, não é em questão dessa defesa, dessa tese. Levantar a bandeira. Levantar a bandeira. Mas é bom as pessoas entenderem a importância do registro, porque você tem uma garantia, você tem um suporte, você tem algum problema com uma empresa, você tem algum problema com um artista, você leva esse problema até o sindicato, você passou por isso, se né? estimula, passei por isso, bem lembrado, vou até colocar isso aqui agora para as pessoas, porque de novo, né, sempre no nosso meio, um grande amigo nosso, Maurício Pinto, que junto com outros amigos, né, Tiago e o Tiago Borges e o Diogo Moreno, eles já vinham figurando no nosso meio, trazendo algumas coisas, como aqui no Rio começou primeiro com a Liga Profissional de Backstage, poucos devem lembrar disso. Em Salvador teve a segunda-feira técnica. Então, assim, e o que eu quero falar com isso? O Maurício, ele me trouxe para esse meio, e em 2010, 2011, eu trabalhando como artista, a gente teve um acidente na estrada onde o operador de monitor, o operador do palco, se acidentou, foi atropelado, a banda deu todo o suporte, mas ele, dentro da lei, se ele quisesse buscar um amparo federal, entendeu? Ele não tinha,
porque ele não tinha registro, tá? Como aconteceu agora na pandemia, o sindicato correndo atrás para ajudar a classe, mas hoje nós não sabemos em números quantos somos, porque a maioria não tem registro. Então, assim, somos poucos registrados. Na verdade, somos muitos, mas poucos registrados. Então, de novo, né, eu agradeço muito essa minha caminhada também ao Maurício, porque ele me apresentou isso, me apresentou o sindicato, e como a minha movimentação dentro do sindicato, entender o que o sindicato faz na categoria, eu fui convidado a compor a chapa, tá, há 6 anos atrás, e vim como suplente de um diretor que já estava ali ocupando a cadeira. E com a saída dele, na gestão passada, eu assumi a pasta por inteiro, me tornando diretor da área técnica, onde estou até hoje, até o final do mandato, que é em 2022. E tentando esclarecer para as pessoas a real função do sindicato, o que pode trazer de benefício para o profissional estando registrado, o que ele tem de contraproposta para isso. Mas é uma lutazinha árdua que a gente está aí em busca de... Claro para mim. Qualquer sindicato, associação, o que seja, é um caminho de mão dupla. Sim. É um caminho de mão dupla. Se eu não estou lá, se nós não estamos conversando, se não estamos lá debatendo, discutindo, conversando, o que seja, para o que pode ser feito, isso não vai ter força. Ficar daqui falando de lá falando de cá, não funciona. Funciona a gente se unir. Que seja sindicato, que seja associação, que seja o que for. Sim. Né? A gente tem o sindicato dos artistas, técnico de diversão, tranquilo, é o SATED, o RJ, estamos aqui, você está aí. Mas a gente tem que estar lá dentro, Sim. falando. Aí sim eu acho que vai ter força para entender aonde tem que atuar, o que precisa ser feito. A pandemia passou e foi tenso para todos. Uhum. Quantos profissionais são? A gente ajuda quantos? Quantos que efetivamente precisam de ajuda? Não tem como quantificar, não tem como virar estatística, não tem número, como é que faz isso, né? Sim. Então, a parte da regulamentação, a parte da lei, a parte do sindicato, faz tudo sem seu caminho. Sim. A gente precisa estar fazendo parte desse caminho. O sindicato ele precisa ser motivado. As pessoas precisam estar dentro para poder estar levando suas demandas e cobrar que o sindicato atue. Entendeu? Essa é a forma. Eu também entendia. Eu fui um desses que falava que o sindicato não funciona para nada, mas o sindicato não me conhecia. Eu não existia para o sindicato. Então ele não poderia olhar para mim. Eu gosto da sua comparação quando você fala da diferença de técnico para operador na questão do motorista e o mecânico. Eu uso muito a questão do médico e o paciente. O médico não vai até a casa do paciente imaginando que ele esteja com uma dor de barriga ou com uma dor de cabeça. Você vai ao médico e informa qual é o problema que você tem. E ele está ali para cuidar do seu problema. Quais ações ser feitas. Qual ação que vai ser feita. Então, o sindicato, ele é dessa mesma forma. Você precisa levar o seu questionamento, o seu problema e cobrar a atuação do sindicato. E só vai ter força quando ficar claro. Sim. O que precisa ser feito, o que eu preciso ser feito, o que precisa para melhorar, o que a gente precisa, quando tiver esse coletivo, se chama sindicato. Sim. Né? Associação, o que seja. Mas a gente está junto. Todos nós fazemos parte de uma conversa para chegar. Mas existe lei. Sim. Alguém tem que dizer que o negócio funciona assim, ponto. Sim. Acabou. Dali para frente, agora vamos achar o artigo, vamos achar... Ponto. Né? Não é levantar. É uma coisa que precisa ficar claro. Uma coisa é eu ter o meu registro. Eu existo como categoria, Ministério do Trabalho, amparo legal. E outra coisa é você ser sindicalizado. São coisas totalmente diferentes. Coisas completamente diferentes. A gente está falando de coisas de um universo bem diferente. Sindicalizado é uma coisa. Registro é outra. Aí você existe em estatística, para o Ministério do Trabalho, para o Ministério que for.
A gente precisa de uma ação social. Agora o Ministério, o governo, não sabe quantos são, qual a associação, quanto que precisa, o que realmente vai fazer. São duas coisas. Uma ordem na casinha. Sim. Ordem na casinha. Sim. Né? Que às vezes não é. E essa é a função da gente aqui. Não tá querendo levantar a bandeira de ninguém e brigar com ninguém. Não, é. O que é operador? O que é técnico? Legal. Qual é a sua função? Qual é a minha? Qual é a função? Não. Lei é lei. Sindicato é sindicato. Associação é associação. E vamos aí. Maurício é um anjinho de guarda da gente. Sim. Para fazer esse negócio, ele me deu os sites, me deu lá o Planalto, me deu onde é que está, o que está, no Conselho Brasileiro de Ocupação, ele me deu tudo que precisava, que vai estar disponibilizado para vocês o que a gente vai estar falando. No final, só fazer um download que vai baixar. Eu sou muito fã de muitos, né? Até do Maurício, excepcionalmente, porque é uma pessoa que sempre esteve engajada no meio. Ele começou com essa questão, como eu falei minutos atrás, da Liga do Profissional de Backstage. Eu achei interessante, vim junto, vi que Salvador tinha a segunda-feira técnica. Eu ia para lá, cara, eu trouxe essa história, eu conversei com você com ele na época, eu falei, bicho, que bacana que os caras faziam lá. Para terça-feira técnica, e a coisa foi tomando uma forma a nível nacional que hoje o Brasil não tem mais a sua segunda-feira técnica, a sua terça-feira, agora é o Enter. Cada um acontecendo num dia, mas é o Enter, encontro de técnicos. Isso é bacana. E cada lugar tem a sua forma de agir. Aqui no Rio, a gente tenta trazer o máximo de informação para as pessoas, com workshop, conhecimento de sistema, de equipamento, de protocolos, tá? E com a famosa resenha, com um lanchezinho num intervalo, num final, que era onde começou uma forma informal, né, como você mesmo falou, num posto de combustível em Salvador, conversando sobre o final de semana, os problemas que cada um encontrou. Fazer questão de estar lá, que eu achava isso mó barato. Diego, Tito, Saulo, Jaco, todo mundo se encontrava lá. E o que aconteceu no final de semana? A Digi deu pau, como é que eu passei borracha, cuspi, bati 3 vezes, botei. E eu fiquei impressionado com a união deles. Sim. Né? Não é porque são os caras. Não, é trocar experiência. Sim. De técnico mesmo. O que a gente passou, o que não pode passar. Eu achava isso fantástico estar lá. Fazia questão de um dia antes para estar com eles, que já é meu mesmo. Se eu vou começar a dar aula segunda-feira, domingo eu estou lá. Se eu vou dar aula terça-feira, segunda-feira eu estou lá. Então os cursos que começavam, eu já estava lá para estar com eles. Sim. E trazia isso para você, eu falei, cara, que bacana, cara. Como é que os caras sentam, conversam. E eu tinha isso não com eles, conforme os cursos, os workshops, com Correia, né, com João Américo, e você vê a simplicidade dos caras e viver isso com eles lá foi muito bacana. Toda vez que eu estou lá, foi muito bem acolhido. Os caras botaram no colo, amo de paixão essas figurinhas, Diego, Tito, Jackson, Calunga, Lázaro, esse povo, e um povo que está num posto, cada um só Coca-Cola, um gosta de cerveja, o outro comendo a coxinha e trocando as experiências. Isso se fortalece, isso que eu vejo fortalecer. Se é dentro de um sindicato ou se é num posto, mas isso é se fortalecer, é estar juntos, sabendo que é o problema de um do outro, compartilhando soluções, né, caminhos. Porque a solução para mim não pode ser para você. Eu consegui um resultado, você não, você vai conseguir outro. Mas essa troca, é um aprendizado, né? Sim. Você até me deu uma ideia aqui. Hoje, para quem não sabe, o Fred também compõe a comissão do Enter Rio de Janeiro. E eu quero dar uma sugestão aqui. Como você sempre entra com uma live, né, após respondendo ao vivo às pessoas, vamos fazer um sorteio. Tem lá em casa comigo uma camisa da Enter. Peço permissão a você e aos outros componentes, os outros integrantes da comissão, para a gente sortear uma camisa. Pensa numa ideia, numa pergunta, aquela que for mais criativa dentro do nosso tema, operador e técnico, regulamentação, alguma coisa, e a gente sorteia essa camisa, a gente vai chegar até essa pessoa. Eu ia fazer uma pergunta para ter conta, né? Mas não vou fazer não.
Fica à vontade. Vou fazer O programa é seu. Vou fazer de conta não. Mas bacana, obrigado. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. A pergunta, um bom senso, a resposta. Sim. A Sim. gente julga isso daí e sorteio bacana. Sim. Bacana. Vamos fazer. Já será feito. Partindo dos bailes da vida, né? Fica sempre qual a função? E mais importante, menos importante? Não existe, existe função. Eu tive o papo com Maurício e Flávio, operador de PA, operador de monitor. E eles são técnicos porque eles viajam com o equipamento dos caras e instalam, tudo é deles. Mas são operadores. Mas tem um técnico lá no palco e tem um técnico lá no PA. Se acontecer algum problema, não dá para pegar a mixagem de monitor do Roupa Nova. Gosto muito de Flavinho, amo de paixão, mas Kiko, Serginho são meus heróis. Mas o que os caras ouvem, cara? Isso é coisa do operador, né? Não é coisa do técnico. E eu viajo pela estrada também como operador. Quando eu chego como operador, eu não sabe o que faz. Quando eu chego como técnico, fica aquela coisa assim, como é que lida com o Fred? Então, cara, tá tranquilo, vim operar, fica tranquilo, mas a gente só vai botar uma ordem na casinha. Preciso disso, disso, disso. Você precisa me fornecer isso, isso, isso. Tá tranquilo. Vamos aí? Vamos. Porque quando a gente está num palco, função de operador faz toda a diferença. Não adianta ser técnico, né? Técnico é até a página 2. Na 3 é operar, rodar as carrapetas e botar o que o cara quer no ouvido dele, na intensidade que ele tem, o plano de mixagem, é tudo com ele. Isso aí é dever de casa que a gente faz, né? Uma coisa até que a gente estava conversando aqui em off, que no nosso meio nós temos a definição, né, de técnico de som e operador. Mas poucos se apresentam como operador. Sim. Até mesmo por questão de produção, essas coisas, todos nós somos técnico do artista X, do artista Y. Não é o operador, o André é o operador do artista X. Não, geralmente sempre é o técnico, já é uma coisa mais coloquial. Mas na hora de executar o serviço, é bom a gente ter isso sempre separado, né? Técnico é uma coisa, operador é outra, e cada um na sua casinha. Na hora do vamos ver, na hora da guerra acontecendo, quem atira e quem carrega. Exatamente. Quem conserta o carro e quem dirige o carro. Essa função é de cada um. É engraçado, cara, às vezes eu chego na estrada como operador, tô com meu artista lá, tô com minha banda, e o pessoal olha pra minha cara, deu ruim, olha quem chegou. Vou ter que limpar a sujeira toda para debaixo do tapete, porque o cara vai me fazer umas contas todas. Eu falei, não, cara, enquanto eu não ver uma conta que não coloque em risco, tá tudo certo, mas na hora que eu ver que tá em risco, a gente vai mexer, a gente vai precisar fazer. Porque eu viajo nessas duas, né? Tenho o conhecimento, então eu não posso deixar. A gente está ali para fazer o melhor para o público, né? Dar a melhor condição para o artista, a melhor condição para aquilo acontecer, como operador, como técnico. Sim. Independe do grau de conhecimento de cada um. Mas é fato que o comprometimento da gente é fazer o melhor. Sim, dar sim. o melhor que a gente puder. A melhor condição, o melhor som, o melhor espetáculo, o melhor show, o melhor que tiver. Vamos fazer tudo que tiver que fazer, né, André? Que de fato, eu sempre digo isso, por a gente estar convivendo sempre ali, a gente acaba Se confundindo. se confundindo ou assimilando até funciona. mesmo o conhecimento. Olha, eu vi que isso dessa forma não funciona. Tudo bem, eu não vou saber fazer a conta para poder chegar na solução correta. Mas acho que de tanto conviver, de tanto viver naquele meio, Já sabe o caminho. mesmo eu sendo operador, sei que o caminho não é aquele. Mas também não estou ali apto a virar e falar, olha, vamos mudar todo esse sistema que você montou para essa regra aqui, que essa aqui funciona. Entendeu? Então, assim, mesmo eu às vezes tendo conhecimento, um pouco que seja, eu me mantenho ali na minha de operador, observo, a não ser que a casinha esteja muito desarrumada. Sinaliza, né? Sinalizo, vamos chegar aqui, Sinaliza. vamos procurar, vamos ver. Aí, como eu já fiz de outras vezes, Fred, eu tô com esse problema assim, assensado, como que eu chego nessa conta aqui? Vamos lá. O que você está encontrando? Assim, assim, assensado.
Isso, aí passa para o responsável, olha, e cara, é isso aí, verdade. Realmente, Conseguimos chegar ao melhor chegamos ao melhor resultado, né? resultado. Isso é bacana, que na estrada, quando eu bato com os moleques, aí eu vejo os moleques, porque eu já tô com 50, né? Tem sempre uma galerinha mais nova que a gente. Aí vejo os molequinhos comigo fazendo conta, eu falo, esse moleque tá mais para técnico que para operador. Ele gosta do negócio nas pontinhas, não é só esticar cabo, não. E é legal estimular isso, né? É uma habilidade natural dele, uma facilidade. Mérito ou demérito? A questão não é essa. É um talento natural, vamos incentivar esse talento aí, né? Agora, conheço gente que não faz conta nenhuma e faz altos sons, bicho. Eu fico assim, caraca, velho, o que tu fez nesse negócio aí? Como é que você fez esse negócio acontecer? Me dá uma cola aí, Sim. né? Me dá uma cola aí que tá bom demais. Não tem... A conta faz a diferença. A conta faz a diferença da função que você está fazendo. Se você está instalando, eu acho bom você ter certeza das contas que você está fazendo. Porque o show não pode parar. 3 segundos, 10 segundos sem a voz do cantor no microfone é uma eternidade. É uma eternidade. A gente morre, convulsões, volta, encarna de novo e não deu certo. Mas alguém tem que fazer essa parte daí. Não é verdade? Deixa eu, assim, o que você acha? Você que estou eu aqui no seu programa, opinando no seu programa. Nossa. E acho que ouvir isso de você, acho que é muito bem explicado para todos nós. Essa galera que está nos assistindo, talvez possa ser pessoas que nunca tiveram nesse universo. Poxa, o que eu vou ser na minha vida? Eu vou ser técnico de som ou vou ser operador de som? Acho que é legal a gente, né, pegar esse finalzinho do programa, né, que a gente já está se caminhando para lá, para a gente deixar aqui bem claro. Olha, você quer ser técnico? É isso aqui. Você quer ser operador? É isso aqui. Rapaz, isso daí eu gosto. Isso daí você está na minha casinha, né? Porque um bom tempo já, além, nunca deixei de fazer meus shows, nunca deixei de fazer instalação, nunca deixei de fazer minhas contas, nunca deixei de operar só para dar aula. E dar aula traz a gente uma outra forma de ver as coisas, né? E é claro, a gente vê, eu vejo natural ali. Tem um cara que gosta, tem a veia artística. E eu sempre falei para eles, esse cara que é operador é bacana, mas falo sempre para os operadores. Quanto mais você conhecer todo o processo, mais segurança você tem para executar, né? Eu preciso conhecer da injeção eletrônica do carro, eu preciso conhecer da direção elétrica do carro, de direção hidráulica. Vai ser mais legal para você dirigir, você sabe o que você vai poder fazer com o seu carro. Você tem a obrigação de resolver? Não, você não tem a obrigação de resolver. Mas você tem consciência das decisões que você precisa tomar, né? E fica claro, técnico e operador, de que maneira? O capricho, o saber, o ter certeza do que está fazendo, mas não pelo que você falou, pelo que o Fred falou, pelo que o Maurício falou, que o outro falou. Não, não. Eu sei o caminho é esse, meio, fim. Eu conheço a caixa, eu sei o tamanho da sala que eu preciso, eu sei a pressão sonora que estão me pedindo, quantidade de caixa que eu preciso colocar é essa, não tem conversa, eu não posso colocar menos que isso, porque não vai ter som no último ouvinte, eu preciso isso daí. Esse cara é o técnico. Esse cara é o técnico, né? Ele não pode operar? Pode. Vai ter muito mais segurança. Ele sabe o resto do sistema, muito mais segurança? Não, ele, por si, vai estar mais tranquilo para fazer o trabalho dele. Quanto mais conhecimento, mais fácil fica para a gente ter as decisões. Se vão ser boas, se o som vai ficar bom, não sei não. Até mesmo, desculpa te interromper, até mesmo na hora de responder àquela pessoa que às vezes está do nosso lado ali com pouco conhecimento. Como já aconteceu comigo na estrada. Poxa, eu estou sentindo pouco grave aqui. Às vezes você está no house mix, né? Aquela casinha que monta na frente do palco a uma distância que não é considerada acima de 50 metros, 70 e poucos metros, que você não tem Não, som no PA.
Não sabendo o que pega. está acontecendo. E, às vezes, acima de 50 centímetros, que você já perdeu o grave. Então, as pessoas, poxa, não tem grave. Aí você tem que... Então, assim, esse que você falou, de ter o conhecimento, para Ajuda, você né? ajuda. Então, assim, Ajuda. é entender o famoso comprimento de onda que você fala em todas as aulas, entendeu? A questão da dispersão dele pelos segundos, né? Porque o grave, o agudo, cada comprimento, isso é muito importante. Mesmo que você não saiba fazer conta, mas isso eu sempre trago Tem um entendimento na disso daí, né? no meu HD. As brincadeiras que a gente fala na estrada, né? Quanto mais alta a frequência, mais diretivo. Quanto mais diretivo o sistema, melhor a cobertura. Para quê? Para quem? Para qual programa? Para qual sala? Então são perguntas que a gente precisa ter conhecimento para dar qual é a melhor resposta. Tem sistemas montados que a gente fala assim, cara, fantástico. E quem fala assim, fantástica a estrutura, mas o som tá ruim. É dar carro para quem não sabe dirigir, dá uma chave do carro para quem não sabe dirigir. Não, mas o cara conhece de carro, mas o cara não sabe dirigir. Então, isso vai ficar bom? Ficou bom isso? É a perguntinha do Fred. Você está feliz com o que você está ouvindo? Tá bom isso para você? Tá. Então tá bom, não sou eu que vou discutir com você não, né? No seu programa passado, você entrou na live, teve uma pergunta que ela ficou na minha cabeça até hoje, e eu acho que ela se encaixa muito bem com o nosso programa. É a questão de um programa musical, um show na praia, ao ar livre, ao você passar o som meio-dia e depois voltar 10 horas da noite. Essa é a questão que você fala do conhecimento, tanto do técnico quanto do operador. Não adianta eu querer brigar contra a lei da física, contra a natureza. Entendeu? Porque não vou conseguir. Os ajustes de tempo de delay vão ser outros, que a velocidade está em outra, né? Não é a mesma coisa. E a gente cisma de fazer isso. O Maurício, ele falou isso também. A gente passa som em uma condição que a gente não vai executar. É entrar com o carro para treinar Fórmula 1, colocar o carro numa condição que não vai ser usada. Mas pelo menos a gente conhece a pista, pelo menos a gente conhece o carro, sabe como entrar naquela curva. E isso fica claro, a gente passa som. Se a gente está lá num ambiente aberto, vamos ser feitos no tempero da natureza. Veio o vento, é isso aí, deixa ele passar. Calma o coração, cruza os braços, que não tem que fazer eletricamente. Eletronicamente, já não vai resolver a vida não. Deixa desligar o ventilador que daqui a pouco volta tudo para o lugar. Essa tranquilidade, né? Tranquilidade. Às vezes na praia de Copacabana, a galera, e o que vai fazer? Eu falei, nada, cara, cruza os braços. O ventinho vai passar. Quando ele passar, volta tudo para o lugar. Mas a gente pode? Não pode não, porque a condição, a natureza, a gente precisa respeitar. Não tem como a gente brigar. A gente não entra na praia quando a correnteza está puxando, está batendo. Eu não tiro essa onda não, eu deixo o negocinho acalmar, quando acalmar eu vou ali dar meu mergulhinho. Senão eu sei que eu não vou conseguir tirar uma onda com essa força da natureza, né? E a mesma coisa acontece com a gente na No hora dia a do show. dia, né? Então, mas a gente precisa passar som. A gente precisa estar ali para conhecer o limite do sistema, saber como é que a gente pode, para onde que a gente pode correr. Isso é parte do técnico, isso é parte do operador. Porque a briga com a passagem de som, a galera não tem muito isso da passagem de som, tá demodê. Não, pelo contrário. Você precisa saber, o músico precisa estar lá naquele ambiente, para ele sentir. Palco, o Roupa Nova de Maurício. O cara toca com 40 anos, de olho fechado, um já sabe para onde que o outro vai, né? Mas tocar naquele palco, cada palco tem o seu som, tem a distância que eles vão estar, a percepção vai ser diferente. E essas nuances, e como o Flavinho falou, como o Maurício falou, a gente vai mexer na mixagem, vai usar filtro em outro lugar, vai fazer outras coisas, né? Vai estar uma volta do PA para Flavinho em cima dos microfones do monitor, mas o microfone também está para o Maurício. Então, os filtros vão estar em um lugar diferente. Esse julgo, conhecimento, faz parte. Ajuda, né? Ajuda, né? E ó, eu digo, da minha prática de operador, que eu sempre uso, é sempre muito bom você sentar e conversar com o artista. Observar o que ele escuta da posição que ele está, entendeu?
escutar o diretor musical, o produtor musical que esteja no seu espetáculo, no seu show, ter essa troca de informação. O que eles precisam, até onde você pode chegar, até onde o equipamento vai lhe entregar, até onde a sala permite a sua entrega. E eu vejo, às vezes, poucos fazendo essa troca. É exatamente o que você falou. necessário, né? É necessário a gente sempre conversar, ter essa troca de informação de ambos os lados, entendeu? Da posição que você está, para onde o artista ou o seu produtor musical está, o seu diretor musical está, para poder ter cada vez mais uma união, uma coisa bem mais afinada na hora da entrega do A produto gente final. passa a ser o 10º músico, né? A gente passa a estar ali naquela função, mas tem que entender toda a gama de informação para chegar ao resultado. O resultado não é nosso, o resultado é dele. É o que ele quer ouvir, é como ele quer e a gente tem que respeitar a obra dele. Aí entra a gente operando, aí a gente, tecnicamente, o que eu posso fazer, qual é o melhor microfone, qual é a melhor forma que eu consigo para conseguir fazer isso, para ter o resultado para esse cara. Senão ele não seria o artista, ele seria o técnico, né? Sim. E a gente estaria lá cantando, estaria fazendo história. Mas, o cara estar lá cantando, ele precisa de um batera, ele precisa de uma harmona, ele precisa de um tecladista, ele precisa de uma violão, uma guitarra. Então, para ele fazer, todos nós precisamos, cada um está na sua função. Essa é a função do técnico, essa é a função do operador, essa é a função do diretor musical, essa é a função do artista. Ele cria a arte dele, julga os elementos que precisa. Agora vamos arrumar a casinha, vamos botar ordem na casinha para fazer essa coisa acontecer, né? E dando ordem na casinha, uma coisa que a gente não pode esquecer, dando o sentido verdadeiro da palavra. Então a gente não tem como não estudar. Você que escolher ser ou um técnico de som ou um operador de som, estude. Tá? Não é estúdio, é estude. Aquela velha brincadeira. Minha mãe falou para eu estudar, eu não estudei, hoje eu estou aqui porque eu escutei como era estúdio. Não, não é isso. Estuda. Porque você, além de ter que estudar aquele programa musical que você vai ter que reproduzir, vindo do seu artista, vindo do seu espetáculo teatral ou musical, é importante você entender todas essas regrazinhas para chegar a esse produto final. Então, estudar as ferramentas que tem, os tipos de microfone, escolhendo tradução, qual é a melhor profissão que você vai resposta, ter. frequência, melhor sistema para tocar o programa, né? Vão ter preferências, qual o sistema que eu uso para tocar um programa de rock and roll, qual o sistema que eu uso para tocar um programa de bossa nova, de samba. É o mesmo sistema que é bom para reproduzir todo o programa? O sistema é bom, mas tem características. Todo carro é bom para andar com a gente? Mas ele tem as características que você precisa carregar pedra ou carregar pessoas. Então vai ter um carro para carregar pedra e outro carro para carregar pessoas. Então essas características ajudam, né, cara? Ajuda a ficar claro pra gente, né? Fica bem clarinho. O tempo vai passando e vai mostrando pra gente que estudar, nunca mais a gente para. Não tem como parar de estudar. Primeiro, que progresso está aí. Tecnologia está aí. Estão sempre trazendo coisas novas, porque é necessidade da gente. Então, tem os outros que estão lá estudando, sentando, arrumando ferramenta para facilitar o trabalho da gente, que a gente está na estrada pedindo. Então, estudo é a palavra mágica. Vamos aí. Vamos aí. É o engenheiro lá para fazer um amplificador novo, um fone novo com 5 drivers para a gente, tá aí. Um microfone novo, uma tecnologia mais nova. Eu uso muito a analogia de carro para falar de equipamento, porque é uma coisa que o pessoal vê. Tecnologia do carro fabricado hoje não é tecnologia dos carros fabricados há 20 anos atrás. Mas tem 4 rodas, motor, acelerador, freio, tá aí. Continua sendo cara. Não mudou o carro não, equipamento também não. Mas hoje a gente começa a ter tecnologia, recursos, porque progresso para, não para, vai passar pela gente. Migramos do analógico para o digital, mais consoles, mais canais, plugin. Acho bom continuar o caminho, que a gente não consegue parar, né? A gente fala, não dá para parar de estudar. O pessoal, como não para de estudar? Como que não para a tecnologia? O celular hoje, a gente tem que estudar para usar o celular. Na época da gente, celular era só para falar alô. Verde e vermelho, agora é aplicativo, trouxe essas informações. Até para usar celular, né? Agora, chegando no nosso final, né?
Antes de agradecer a todos, primeiro agradecer você estar aqui. Parceiro de mais um papo de vários que a gente já teve, né? Mas Obrigado, agora a gente está dando prazer. voz. A proposta agora é dar voz e dar cara aos papos, né? Se tiver alguma coisa para falar mal de mim agora é a hora. As considerações finais, falar de técnico, falar de operador, o que você quiser falar. Só agradecer ao convite, participar desse programa Mixando um Papo com Fred Júnior. Cara, é enorme prazer. Pode contar comigo sempre. Se precisar de mais um papo, quanto você precisar daqui para frente, Papo não falta pra gente, né? pode chamar. A gente tem muito jazz para Papo é o que fazer, não como a falta. gente sempre fala, entendeu? E aí lembro que ficou aquela resposta, a melhor resposta à sua pergunta na live fazer. após esse programa. Vai ter um sorteio na camisa, tá? A pessoa depois deixa ali Fica tranquilo, no que a direct pergunta todos vai os seus ser. contatos, para a gente entrar em contato com a pessoa, telefone, e-mail. Entra lá no direct Mixando um Papo com o Fred Júnior, manda um e-mail para o Fred Júnior, né? @gmail.com. Aí que a gente responde lá na forma para entregar essa camisa. E mais uma vez, muito obrigado. Conte comigo sempre que precisar. Estou aí para Mixando um Papo com o Fred Júnior. É, parceiro. Finalizando, agradecendo todos que fazem esse Mixando acontecer. Todos os nossos apoiadores, a galera que vem vestindo a camisa para dar voz e mostrar a carinha da gente aí.